E aí, galera, vamos para a questão de número 23. Caramba, com o tempo, você vai adquirindo maturidade para se deleitar com coisas que a juventude antes te furtava. Por exemplo, Manuel de Barros. Eu não poderia sair dessa vida sem conhecer o Manuel de Barros. O Manuel de Barros, ele trabalha com um fenômeno chamado símbolo experimental. Ele não se preocupa em trabalhar uma sintaxe convencional com sujeito, predicado e complemento. Ele põe em risco, até o conhecimento que se pode ter sobre ele para chegar ao resultado esperado. Então ele inverte, ele cria, ele diz que não é da informática, é da invencionática. Ele diz que a literatura ou a poesia é um campo de fazer nascimentos. Olha que coisa bela, e que foi aparelhado para gostar do que é simples. Sim, então tudo isso deve ser pensado. Esse cara é uma figura recorrente na prova do Enem e merece total respeito. Ele disse: naquele outono, de tarde, ao pé da roseira de minha avó, eu obrei. Minha avó não ralhou nem. Obrar não era construir casa ou fazer obra de arte. Esse verbo tinha um dom diferente. Obrar seria o mesmo que cacarar. Sei que o verbo cacarar se aplica mais a passarinhos. Os passarinhos cacararam, cacaram no caso, nas folhas, nos postes, nas pedras do rio, nas casas. Eu só obrei no pé da roseira. Obrar, desculpa a palavra, cagar, é isso que ele está dizendo. Mas obrar é criar o quê? Uma obra. Professor, peraí, se eu pego uma palavra que já existe na língua portuguesa e aplico a um contexto e a ela eu atribuo uma nova relação semântica, isso tem nome? Tem. Neologismo. Existem quantos tipos? Aí 3, sintático, semântico e lexical. Este, provavelmente o semântico, porque é uma readaptação semântica. O que foi que eu falei desse cidadão? Ele não está nem aí, ele experimenta mesmo. Ele diz que a poesia é campo de fazer nascimento. Então, primeiro eu tenho um texto metalinguístico, porque eu uso o código para explicar o próprio código. Eu tenho um texto de caráter inovador, também trabalho com expressões inovadoras. E acima de tudo eu tenho um texto poético, porque há uma preocupação com a elaboração da mensagem. Então, o que é que eu posso inferir agora sobre a questão? O texto apresenta um potencial inovador e experimental inerente ao próprio poeta. Olha aí, isso pode ser reconhecido após uma breve análise da sua estrutura e da sua linguagem, além de ele cumprir a função de trazer a subjetividade do autor, envolvendo assim o interlocutor. É possível, mas nós acabamos de falar que predominantemente esse texto, além de poético, ele era metalinguístico. Ressignificar de forma reflexiva o código utilizado. Opa, ressignificar porque eu peguei a palavra obrar, que antes era só literalmente cagar, e aí demos a ela uma nova significação. Obrar, criar uma obra. Obrar, fazer nascimentos. De forma reflexiva. O que é isso? A reflexividade é quando você pratica e sofre ação. Então ele usa o código, a poesia, para explicar a própria poesia, ou o objeto da poesia, que é a palavra, que é o código utilizado, que é a língua portuguesa. Então, a letra B atende aos nossos pedidos aqui e ficamos com ela, tá bom? Beijão e até a próxima. Valeu!